E a questão financeira, Luiz, sempre me deixou muito inconformado na maneira que as pessoas lidavam com o dinheiro, alto índice de endividamento. Para você ter uma ideia, a segunda maior causa de divórcio hoje começa com problemas financeiros dentro do casamento. Então, aquilo me deixava inconformado. E foi uma área que Deus despertou em mim para trazer liberdade, para trazer luz, para trazer ensinamento, para trazer um novo jeito de olhar a questão do dinheiro. Porque, inclusive, dentro da igreja, eu via pessoas corrompidas na motivação e em relação ao dinheiro. Eu sempre falava o seguinte, o dinheiro nunca pode ser o teu senhor, mas sim, ele precisa ser o teu servo. Né? Ele é importante, né? Que sem margem, sem dinheiro, você não tem missão, você não avança no reino de Deus aqui na terra, mas ele nunca pode ser um decisor na tua vida, e é isso que eu sempre levei nas minhas decisões, e graças a Deus eu vejo Deus me levando aí para lugares que eu jamais imaginei, mas muito obedecendo ao que ele me chamou para fazer. Salve, salve pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast aqui no Media Power. Hoje tenho a honra de estar conversando com o Thiago Nievegovski. É isso mesmo, poucos acertam o nome. Eu treinei mais ou menos um ano para conseguir falar o nome do Thiago certinho. Thiago é presidente da Mais Futuro, Fundo de Previdências, e ele também é CEO do C12. E hoje a gente vai conversar sobre negócios, sobre C12, sobre Jesus, sobre família, enfim. Tiagão, seja bem-vindo, Luiz, cara. Obrigado Que honra tê-lo aqui, né? Eu vou dizer que você quase acertou o sobrenome, mas tudo bem, já vou descontar. Errei. Não, quase acertou, não é? Poxa. Nievegovski. Nievegovski? Mas pode me chamar de Nieve. Tanto que em rede social o pessoal só me conhece como Thiago Nieve e fica mais fácil para me localizar, inclusive. Então eu tô fazendo propaganda errada, porque, cara, eu falo direto e você e o... Mas não tem problema. Pra mim é Nievegovski. Não, tem o Gló. Nievegovski. Legal, então já começamos descobrindo agora já acerta. a forma correta de falar teu nome. Mas, Luiz, obrigado, uma alegria estar aqui, uma amizade que a gente construiu aí, mas esse projeto também que eu acho fantástico e creio que Deus tem também um propósito para eu estar aqui, né, do que nós vamos conversar. Então, aqueles que os escutam, veem também, que sejam edificados com o que a gente vai conversar aqui. Legal, Thiago, legal. Você sabe que a gente caminha próximo, somos amigos e isso é uma honra. É muito legal tê-lo próximo, né? Depois a gente vai contando como isso funciona. Mas é o seguinte, conta para mim sobre como que hoje você é presidente da Mais Futuro Previdência. Como que você construiu essa carreira até chegar na Mais Futuro? Eu vejo assim, né? A minha carreira, ela sempre foi muito técnica. Então, eu fiz administração da empresa e meu pai sempre investiu muito em educação, né? Em capacitação. E aí eu sempre tinha um ditado que eu trazia para uma identidade minha, que eu via que depois eu vi que realmente não era o que Deus queria para a minha vida, que era eu não sei lidar com pessoas, eu sei lidar com números. Então eu vim dessa carreira. Administração, aí eu fiz uma pós em finanças, acabei entrando no mercado de previdência, no mundo de previdência, e é interessante, e eu trabalhava na época numa multinacional, né, na área de controladoria, então sempre gostei de números, tinha uma visão mais financista, mais técnica. E quando eu vim para o mercado de previdência, e foi ainda onde eu entrei, na época, o então presidente, na época do Mais Futuro, então Fundo Paraná, era na época, o nome era o Renato Folador, que era conhecido, um especialista em previdência que infelizmente nos deixou ali na pandemia. E o Renato me fez um convite para vir para o Mais Futuro, né? E na época era um cargo, eu brincava, era o Aspone, fazia de tudo, mas era um cargo... E eu não entendia do mercado de previdência, não sabia, mas entendia que tinha um lado que era da parte de investimentos, a área financeira, falei, tá, eu vou. Só que ele me fez uma colocação na época que me deu um frio na barriga, foi o primeiro testemunho de vida que eu tive, assim, de Deus me direcionando, que ele me colocou numa situação difícil de dizer não, que ele disse o seguinte, Thiago, eu te trago mais, você vai ter que fazer palestras. Vender previdência, falar sobre isso. Eu falei, meu Deus, Luiz, pra você ter uma ideia, eu era daqueles que
segurava a cartolina na escola, para aqueles que nos assistem que tem a cartolina para fazer a apresentação. Não gostava, nunca gostei de falar. Não, e para mim isso não faz sentido, porque eu te conhecendo hoje, né? Não, terrível. Eu também não te conheço há tanto tempo atrás, né? Mas te conhecendo, eu acho que você tem uma capacidade muito grande de lidar com pessoas. E aí que Deus me transformou, porque daí eu fui para orar, né? Deus, me dá uma resposta. E eu, na época, eu lembro até hoje, o cargo que eu assumi lá era um cargo de liderança em que eu ia ter pessoas até mais velhas sob minha gestão. E eu falei, Deus, eu me sinto jovem. Eu sou jovem ainda, né, Luiz? Estou careca, mas eu sou jovem. Não, você é jovem, você... Mas aí eu comecei a buscar em Deus. E Deus me deu uma palavra muito clara, né? Que tá um texto que está em Jeremias. E eu lembro até hoje, eu fiz a pergunta, Deus, eu sou muito jovem. E o texto, quando eu abro a palavra de Deus, e parece que aquele texto saltou nos meus olhos, e o texto começava assim, não diga que você é muito jovem, aonde você ir, eu que estou te mandando, eu colocarei palavras na sua boca, e eu estarei contigo. E aquilo me trouxe uma convicção, uma certeza que Deus está me direcionando para aquilo. E foi então que eu entrei no mercado de previdência, né? Entrei... e aí comecei já na primeira semana, já estava dando palestras. E é interessante que hoje, né, eu virei professor, né, de 2 universidades, de pós e MBA, professor na área de educação financeira e previdenciária. Comecei minha carreira, né, nessa área de previdência, me tornei diretor, depois presidente, fiz o processo de sucessão junto com o Renato. Então, hoje eu estou quase há 20 anos no mercado de previdência, então caí de paraquedas. Quanto tempo na Mais Futuro? 18. Nossa, então você entrou super jovem lá. Super jovem. E aí, então, comecei nesse mercado, né? E é um mercado apaixonante, porque é um mercado que tem um viés social muito grande, né? De cuidar do futuro das pessoas, de dar liberdade financeira na velhice, de trazer independência financeira, que muitas vezes as pessoas não têm esse planejamento, não têm esse hábito de planejar o seu futuro. E foi então em que eu entrei, né? Mas eu vejo assim, foi uma direção muito clara de Deus, né, para a minha vida, em relação ao meu chamado, em relação ao que Ele queria. E eu creio assim, que toda a minha trajetória profissional foi muito pautada nisso, né? Eu sempre tomei minhas decisões muito por oração, por obediência a Deus, mesmo muitas vezes não entendendo o processo, mas hoje eu percebo que a minha trajetória na área de previdência está muito voltada para o que Deus me levou e onde está me levando nos dias atuais e hoje no C12 também como CEO. Você sabe, eu não tinha pensado, mas realmente, pelo cenário Brasil, você está à frente de uma empresa como a Mais Futuro, ela tem uma função social muito forte, né? Porque a gente tem a previdência estatal, né? A aposentadoria, a famosa aposentadoria. Poxa, ela não é muito favorável ao povo brasileiro, né? Ela tem um ganho financeiro muito pequeno, ela tem um risco muito grande, tanto que a gente tem várias reformas previdenciárias, né? E a gente sempre está em risco de colapsar, né? Até porque pela própria situação de nascer menos pessoas e a gente está envelhecendo a população, a expectativa de vida está aumentando, e buscar uma previdência privada faz muito mais sentido hoje, né? Total, eu vejo assim, como todo país desenvolvido, a previdência social ela é um regime assistencialista. Tá? Ela passa por isso e as reformas, não tem nenhuma reforma que veio para beneficiar, né, os seus segurados. Né? Todas são para implantar a idade mínima, para postergar a aposentadoria, porque o regime que a gente está falando, quando a gente olha o INSS, é um regime de repartição. O que é o regime de repartição? Os trabalhadores e atividades sustentam quem está aposentado. Então você... É um erro dizer que você, quando contribui para o INSS, você está contribuindo para a tua aposentadoria. Né? Você contribui para a aposentadoria de quem você nem conhece, na esperança e expectativa de quando chegar a tua hora de se aposentar, tenha trabalhadores suficientes para poder manter a tua aposentadoria. É o regime intergeracional que a gente chama. E claro que, como você bem disse, a taxa de natalidade da mulher brasileira na década de 40 era 6 filhos por mulher. Hoje não passa de 2. O que isso significa? Menos brasileirinhos nascendo, para entrar no mercado de trabalho para sustentar essa parte de cá. Desse lado aqui, os avanços da medicina, da tecnologia, têm feito com que a gente viva mais, graças a Deus por isso. Mas viver mais significa o quê? Maior tempo aposentado, e como é um regime que paga benefício vitalício,
precisa de mais dinheiro para manter essa massa de aposentados. Então, esse desequilíbrio é estrutural, já não conjuntural. Não é, estamos passando por um governo A, B, C... Ele não se torna sustentável ao longo do tempo. E aí é aquilo, Luiz. Ele é um regime necessário, mas ele precisa de uma complementariedade, que daí vem a previdência complementar. O conceito da previdência complementar privada justamente é dar essa complementariedade à tua renda. Porque as pessoas acham, não, Thiago, eu vou morrer trabalhando. Eu sempre digo, se tudo der certo nas nossas vidas, a gente vai envelhecer. Então a gente precisa de um plano de aposentadoria. De um plano que eu digo, não um plano produto. Qual que é o teu planejamento de aposentadoria para você ter renda? Porque não adianta, eu cheguei lá com R$1 milhão. Tá, esse R$1 milhão vai durar quanto tempo? Num período que talvez se passe 30 anos na inatividade. Mas eu vou morrer trabalhando. Esses dias eu estava com um médico, anestesiologista, e ele fez essa observação comigo. Eu cheguei para ele e falei, tá, você se vê dentro do centro cirúrgico, 5, 6 horas, 7 horas em pé, com 80 anos de idade? Ele parou para pensar, eu falei, mesmo que você se olhasse desse jeito, quem seria o louco de que ser anestesiado por você com 80 anos de idade? Então, sim, é uma realidade. Nós estamos vivendo mais e precisamos ter liberdade financeira, porque é um grande problema. Eu sou totalmente avesso, né, esses livros que ensinam mágicas extrapolando, né, de conto de fadas, faça o teu 1 milhão e seja independente financeiro. Quem disse que 1 milhão te dá independência financeira? Independência financeira é quando a tua renda mensal, tua renda passiva é maior que a tua despesa mensal. E a renda passiva, uma das rendas passivas é a previdência privada. É aquela que todo mês vai pingando na tua conta X reais, que vai te dar subsistência para você manter o teu padrão de vida na velhice do que você tinha na atividade. Eu sinto que nós, brasileiros, nós temos um problema muito sério com planejamento, né? E não é só no planejamento financeiro, no planejamento pessoal, no planejamento da empresa. A gente vê, por exemplo, nas obras aí de infraestrutura do Brasil, por exemplo, aqui em Curitiba nós tínhamos uma obra na BR-116 que começou na Copa, era uma obra para ser entregue na Copa de 2014 e terminou em 2024. São 10 anos, é uma coisa absurda, né? Inclusive o Thiago aqui, numa conversa prévia, ele estava me cobrando várias coisas. Para quando? Para onde? Né? E tudo isso são questões de planejamento, né? E as pessoas, elas precisam olhar, porque, como você disse, se tudo der certo, você vai envelhecer, né? E como vai ser o teu envelhecimento? Como que você vai estar preparado para receber isso? Eu acho que as pessoas não pensam nisso. Tá todo mundo meio vendendo almoço para pagar janta, total, né? Total. E eu vejo, tem um outro tipo de planejamento que as pessoas não veem. Porque eu digo que se tudo der certo na vida, você vai envelhecer. Mas durante esse processo, se Jesus não voltar, 2 coisas podem acontecer. Uma morte prematura, e a gente viu que a pandemia, né, bateu na porta do rico, do pobre, de quem for. Sim. E uma invalidez. Então, é necessário também a gente exercer dentro da nossa estrutura familiar o planejamento de imprevistos. Porque a gente muitas vezes toca as nossas vidas e muitas vezes existem pessoas que dependem de nós financeiramente dentro das nossas casas, esposa, filhos, pessoas que estão ali vulneráveis em cima da tua renda. E numa eventualidade dessa, por mais que muitas vezes a gente tenha uma estrutura de patrimônio que dê uma subsistência, mas é uma subsistência que pode ter uma demora em relação até a liquidez, em relação a transformar aquilo em renda mensal. Não adianta a gente chegar, eu tenho 10 milhões em patrimônio, mas no dia seguinte tem que pagar a escola dos filhos, no dia seguinte tem o mercado para fazer. Então, esse planejamento para imprevisto passa também por um planejamento de um bom seguro de renda, por exemplo. Para quê? Para justamente manter o teu padrão de vida no pagamento de renda. Então, eu, nesses quase 20 anos no mercado de previdência, eu entendi que o produto previdência, ele é mais do que um produto financeiro, ele tem um viés muito forte de renda. Então, mais do que acúmulo de patrimônio, mais do que acumular dinheiro, isso tudo, como professor, eu sempre falo, é importante, né, a gente ter um fundo de reserva, a gente ter liquidez para aproveitar oportunidades, investimentos, etc. Mas quando o assunto é renda, a gente precisa ter esses 2 viés. A renda olhando no contexto de sobrevivência, eu vou ficar velho, eu preciso de renda para poder ter independência financeira na velhice. Mas durante essa trajetória, se acontecer alguma coisa comigo, a minha família, aqueles que eu amo, estão também desamparados
para ter renda e poder continuar a sua subsistência, ali, continuar dentro da sua estrutura familiar. Então, isso eu vejo que não é cultural do brasileiro e, infelizmente, a gente realmente é uma cultura muito imediatista, é a cultura do micro-ondas, que põe ali a pipoca em 3 minutos e tem que estar pronta, ninguém tem mais paciência. E eu, para fechar esse raciocínio, eu digo que a Previdência ela tem três grandes fatores para que você tenha sucesso no teu planejamento de aposentadoria. Você precisa ter disciplina, paciência e perseverança. Disciplina para poupar todo mês, porque é difícil. Poxa, mas eu vou fazer um investimento daqui 30 anos. Tenha disciplina, todo mês. Perseverança para esperar o tempo certo e você se aposentar. Persevere, não desista da metade do caminho. E paciência, o tempo vai chegar e aí você não vai olhar para trás e não vai se arrepender do que não fez. Eu sempre falo que poupar e gastar se conjugam da mesma forma, mas os levam a caminhos diferentes. E eu nunca vi ninguém se arrepender de poupar quando o assunto é previdência. Perfeito. Eu concordo contigo e aprendi a duras penas aí sobre essa questão de poupar, porque tinha um doutorado em gastar. E aí aquela escola chamada Sofrimento, né, e Erro mostrou a importância de você se lastrear, de você poupar e o quanto isso é importante em tempos difíceis, como foi na época do Covid, né? E eu acho que o Covid é um bom retrato de que a gente não tem o controle sobre tudo, né? Por isso é importante de se planejar, de ter aí um lastro de previdência, de poupança, de recursos. É importante a gente entender, né? Viver como se Jesus voltasse hoje, mas nos planejar como se Jesus voltasse daqui a 1000 anos. Então viva como se Jesus voltasse hoje. Jesus está voltando, então tem que viver com essa mentalidade. Mas o planejamento, aí entra a questão de diligência, aí a questão de prudência, que eu creio que Deus nos dá um espírito diligente, de prudência, então precisamos sim nos planejar. Eu acho que é imprudente quem não faz nada e deixa realmente, né, ao ver navios, né, o barco solto aí em relação ao futuro. Viu, Thiago, aproveitando esse gancho, mudando um pouco de assunto, né, saindo um pouco lá da Mais Futuro e trazendo para outro lado da tua vida, você comentou que teu pai incentivou vocês, investiu bastante na parte de educação, sensacional. E onde entrou a ideia de você fazer teologia? Em que momento na tua vida, né? Você tem uma formação nessa área técnica aí de administração, economia, mas aonde você foi buscar teologia? Que você também tem uma formação em teologia, né? Sim, hoje formado em teologia, sou pastor também. Da onde que surgiu, né? E é interessante o time das coisas, né? Quando eu e a Lolo casamos, né? Então, já no primeiro momento a gente tinha um desejo de estudar mais a palavra de Deus, de realmente nos sermos, buscarmos na época, né, uma maior profundidade. Há quanto tempo você está casado com a Lolo? 15 anos, fizemos 15 anos esse 15 ano. anos? 15 anos. Que legal, anos, nossa! E aí, na época, bem no início de casamento, a gente resolveu fazer juntos teologia. Né? Então, a Lolo foi fez muito especial. teologia fez contigo. Fez junto. Uau. Então, a gente aproveitou o time correto, porque a gente sabe depois que vem filhos, a dinâmica muda. Fizemos presencial. Então, foi muito especial porque houve um aprofundamento em relação à palavra de Deus. Claro que isso é uma constância, não é porque você fez teologia, né, que você se torna um expert. Né? Você precisa realmente ter uma constância, uma intencionalidade e uma rotina em relação à palavra, em relação ao que Deus tem em relação às nossas vidas. Mas na época veio muito disso, né? Nós queremos nos aprofundar mais. E nunca passou pela nossa cabeça, e a gente vê os planos de Deus, né, se concretizando, muitas vezes sem a gente buscar isso, a própria ordenação como pastores, não foi, né, nunca foi na nossa mente, realmente buscar isso e ter esse viés, né? Vou fazer teologia para ser pastor. Não, né? Foi uma consequência. Inclusive o próprio C12 hoje estimula muito isso, né? Depois a gente pode até comentar sobre isso. E aí veio, né, a questão da teologia, realmente a gente buscar mais esse aprofundamento e como isso é poderoso hoje. Por quê? Porque é interessante que quando eu entrei nessa área de palestras, eu comecei a dar palestra de educação financeira, e quando eu percebi, eu falei, não, Deus está me levando para dar palestras em escolas,
universidades, empresas, e eu levava muito o assunto técnico. Eu comecei a estudar, como por causa da base teológica, a visão de Deus em relação a finanças, em relação ao dinheiro, porque a Bíblia tem todas as respostas, e não diferente em relação a esse assunto. E comecei a me dedicar e ter um olhar para isso dentro da palavra de Deus, e montei uma estrutura de palestra, de aula, muito pautada e enraizada na palavra de Deus. A ponto de eu tive algumas experiências pós-aula, pós-palestra, de algumas pessoas chegarem até mim: você é cristão, né? Em nenhum momento ter citado sobre Deus e citado sobre versículos. Enfim, e achei que aquilo, não, é o que o nome de Deus está me levando. E aí foi então que Deus me levou para dentro das igrejas. Eu comecei a viajar, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Fui em algumas igrejas nos Estados Unidos também. Fui convidado para uma igreja no Japão, mas daí acabou não conflitando a agenda, não fui. Mas comecei a ir dentro das igrejas. Eu falei: Deus, mas falar sobre esse assunto, isso eu já estou falando há 10 anos atrás. Como é que fica, né? Como é que vai ser? Como é que as igrejas vão né? É um assunto polêmico muitas vezes, né? Você trazer esse lado mais de educação financeira, previdenciária, enraizado na palavra de Deus. E aí Deus me deu um outro versículo, né? Aquele versículo que fala que meu povo perece por falta de conhecimento. E quando eu li aquele versículo, parece que saltou, pós o conhecimento, veio o conhecimento financeiro. E foi então que eu comecei a ministrar dentro das igrejas, e depois fui ordenado pastor também. Então, sabe quando as coisas vão acontecendo, e eu, na minha vida de trajetória cristã, eu tenho muito disso, assim, sabe? Eu oro a Deus para que eu esteja sensível a ouvir e entender o tempo e o modo das coisas. E as coisas de Deus vão acontecendo de uma maneira muito natural na minha vida. Foi então, em relação a esse lado que eu coloquei, das palestras, depois formalizei, né? Hoje eu tenho um plano de leitura na YouVersion, sobre educação financeira. Então, sabe quando as coisas, eu vou dando os passos e Deus vai me mostrando de uma maneira muito clara para onde Ele quer me levar e o impacto disso. E a questão financeira, Luiz, sempre me deixou muito inconformado na maneira que as pessoas lidavam com o dinheiro, alto índice de endividamento. Para você ter uma ideia, a segunda maior causa de divórcio hoje começa com problemas financeiros dentro do casamento. Então, aquilo me deixava inconformado. E foi uma área que Deus despertou em mim para trazer liberdade, para trazer luz, para trazer ensinamento, para trazer um novo jeito de olhar a questão do dinheiro. Porque, inclusive, dentro da igreja, eu via pessoas corrompidas na motivação e em relação ao dinheiro. Eu sempre falava o seguinte: o dinheiro nunca pode ser o teu senhor, mas sim, ele precisa ser o teu servo. Né? Ele é importante, né? Que sem margem, sem dinheiro, você não tem missão, você não avança no reino de Deus aqui na terra. Mas ele nunca pode ser um decisor na tua vida. E é isso que eu sempre levei nas minhas decisões. E graças a Deus eu vejo Deus me levando aí para lugares que eu jamais imaginei, mas muito obedecendo ao que Ele me chamou para fazer. Que legal. E daí, essa questão, mais futuro, cursar teologia lá atrás, novinho, tal, com a Lolo, com a tua esposa, e de repente vem o C12 na tua vida. Você entra como membro do C12 inicialmente, acho que membro dos primeiros... Grupo fundador. Do grupo fundador, né? E isso foi que ano? 2018. 2018. Então, 6 anos. 6 anos, né? 6 anos. E daí uma trajetória dentro do C12, até que de repente o Sérgio, que foi o fundador do C12, ele vai para os Estados Unidos para ser a pessoa responsável pela expansão do C12 no mundo, né? Perfeito. Hoje o C12 tá Brasil... Começou nos Estados Unidos em 92. Né? Estados Unidos, 92. Brasil, Singapura, o Sérgio... Coreia. Tá começando na Ucrânia, África do Sul, Taiwan, acho que é isso que falei de todos. E aí tem já chair interessado na Coreia do Sul, tem chair interessado em algumas outras regiões aí, então já está se espalhando aí a nível global mesmo. O Sérgio fez um trabalho... Brasil, né? O Sérgio fez um trabalho muito legal aqui no Brasil, porque ele realmente, acho que o Brasil foi o primeiro, né? A saída dos Estados Unidos... Basicamente junto com Singapura, né? Mas o Brasil que foi o case de sucesso da expansão, eu diria assim. Até porque Singapura é pequeno, né? Em termos populacionais, etc, né? E o Sérgio fez um super trabalho. Eu expandi o Brasil, o C12 para o Brasil inteiro, aí, grandes cidades hoje com presença do C12.
vai para fora e você assume o C12 no Brasil. Isso. Super desafio, né? Total. Eu assumo num momento de expansão, né? O que eu percebo assim, minha trajetória no C12 começou em 2018 e eu conheci o C12 através do meu irmão, que já conhecia o Sérgio, vi uma publicação, eu estava já como num processo de sucessão de dirigente ali como mais futuro, e quando eu vi, meu irmão viu a publicação do Sérgio, o qual ele tinha trabalhado num banco junto com ele, ele me mandou, Thiago, veja isso aqui. Eu falei, opa, e eu já estava, interessante como Deus vai te moldando e te direcionando. Eu já estava na busca, tá, Deus, e agora? Qual que é o meu próximo passo? O que o senhor tem? E eu tinha algo em mente, assim, eu precisava tentar desenvolver isso, né? Eu estava dentro do mais futuro, mas eu entendia assim, tá, qual que é o meu ministério? O que o senhor tem? Qual que são os meus frutos? Né? E eu tinha muito ainda a dicotomia entre o sagrado e o secular, entre empresa e igreja, entre lado ministerial. Então eu amava pregar, eu tinha, né, eu amava estar na igreja, eu amo indo, mas entendia, tá, agora segunda a sexta tô na empresa e acabou. Igreja, né? igreja, empresa, empresa. Quando eu conheci o C12, parece que as escamas dos olhos caíram, assim, foi algo que realmente me trouxe uma nova forma de ver, não só o meu negócio, mas entendi, né, que o nosso campo missionário é onde Deus nos coloca. E eu percebi que onde eu estava, mais futuro, era o meu campo missionário. Era ali que Deus me queria para avançar o reino, pregar o evangelho, fazer novos discípulos de Jesus. E aí você muda a tua mentalidade. Foi então que eu entrei já de cara no C12 como membro, né? Desde 2018 estou no C12 como membro fundador e até então foram 5 anos. E até para quem está nesse momento vendo isso aqui e não tem ideia do que é o C12, explica o que é o C12. Bem resumido, hoje o C12 é o maior fórum de capacitação de CEOs e empresários cristãos. Então, ele tem o viés centrado na palavra de Deus, conteúdo já comprovado já de mais de 30 anos, que é um conteúdo traduzido lá dos Estados Unidos, totalmente atual, né, e que CEOs empresários se reúnem mensalmente em fóruns, compartilhando desse conteúdo, mas ao mesmo tempo compartilhando desse conteúdo com um propósito. Porque o viés do C12 você constrói um grande propósito, um grande negócio. A tua empresa ela precisa ser lucrativa, ela precisa dar resultados, mas isso por si só é vazio. A partir do momento que a gente entende, tá, por que eu estou construindo, por que Deus me deu essa empresa, por que eu estou o executivo dessa empresa? Existe um propósito, existe um propósito maior. Então a construção de um grande negócio tem que estar atrelado à construção de um grande propósito. E foi isso que o C12 despertou em mim na época, de realmente entender o meu campo missionário. E o C12 capacita isso, você caminhar com pares, outros CEOs, executivos que também professam na mesma fé, que caminham junto com você, e você tem um conselhão, né, um núcleo de pessoas que vão te ajudar a construir esse grande negócio, mas com um viés muito voltado para frutos eternos. E foi então que em 2018 eu entrei, permaneci 5 anos, e aí, lembro até hoje, o Sérgio me chamou para um café, e me fez o convite, olha, estou assumindo aqui uma posição global, estão me chamando para lá. E é interessante que quando o Sérgio me chamou, o Sérgio é um homem de Deus e eu tenho convicção disso. Foi pautado muito em oração e e aí por isso que me bateu muito, falei, puxa, se fosse qualquer outra pessoa, mas eu sei que o Sérgio ora a respeito disso. E ele falou, olha, na minha oração veio o teu nome. E quando eu compartilhei com o Mike, que é o CEO global, e o Mike eu conheci quando teve a conferência aqui do C12 aqui do Brasil, né? 2 anos atrás. 22. Isso. E o Mike conheci. E o Mike, quando o Sérgio foi compartilhar o meu nome pro Mike, antes dele compartilhar o meu nome, o Mike falou, olha, eu tenho um nome pro Brasil. E o Mike falou, é o Thiago. E aí o Sérgio falou, é o mesmo nome que eu ia trazer. Eu falei, Deus, quando eu recebi isso, eu falei, meu Deus, que é onde eu estou. E eu confesso para você, Luiz, quando eu recebi a informação e o Sérgio me falou qual que é a possibilidade de você assumir, eu falei, só para você não ficar triste, é 99% não e 1% sim. E a gente saiu da reunião assim, só para você ter uma ideia. Poxa, mas essa história eu não sabia, essa é boa. Era hein? 1%, eu falei, não, Sérgio, não tem nada a ver, tem outras pessoas aí, eu tô muito bem, eu estou ainda nos melhores momentos de carreira, bem. Você sabe que é isso que eu fico pensando, me colocando no lugar do Sérgio, né? Porque
o quadro que ele tem disponível de pessoas para isso era sensacional. Total. E eu falei, Sérgio, tem outras pessoas legal. melhores. Eu até falei, e não querendo trazer vitimismo, mas eu falei, não, Sérgio, tem outros perfis tão bons quanto, melhores, que Não, mas, vão dar continuidade. Mas uma coisa que é interessante, né? Talvez você fosse até um perfil improvável, porque Total. dentro do perfil já tinha pessoas ligadas. Você era membro, Eu era membro. né? E existia cheerleaders. Isso. A operação já estava fora, já em algumas cidades, então Mas não uma fazia coisa sentido. que eu percebi, assim, que foi interessante do teu nome, foi que você conseguiu aglutinar todos, né? Eu não conheço alguém, porque os membros festejaram o teu nome, os chair festejaram o teu nome, e É graça de Deus, é graça de Deus. Mas daí eu brinquei com o Sérgio, tá, mas esse 1% eu vou orar. Aí já viu, né? Quando a gente vai buscar uma direção de Deus, e aí, debaixo de muita oração, direção, eu tenho algumas pessoas que me aconselham, alinhamento dentro de casa, porque eu sempre falo, né? A família, né? Deus nos deu uma esposa, maridos, para aquelas mulheres que estão nos assistindo, e existe uma unidade dentro da família, né? A partir do momento que a gente entende o poder dessa unidade, da concordância, então a gente não toma nenhum passo como família sem ter essa unidade e essa concordância. E aí buscamos internamente como família, eu entendi, eu vou dar o passo de fé, eu não sabia onde eu estava, eu brincava, né? Onde eu estou agora, eu já sei o plano B, se der o plano A, der errado. Eu estava dando um passo na incerteza, né? Era um negócio totalmente novo, por mais que eu sabia, eu era membro. E foi então que eu aceitei o desafio, estou como C12 desde janeiro, e graças a Deus, eu vejo que a graça de Deus, a gente tem crescido, a gente está chegando a 300 membros agora no mês de agosto. A gente está com penetração, já começamos uma operação no Espírito Santo, em Vitória, provavelmente vamos começar no Rio de Janeiro, então a gente já está em Porto Alegre, Criciúma, Joinville, Maringá, Curitiba, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro estamos começando, Vitória estamos começando, Teresina no Piauí, Belo Horizonte, então basicamente nas grandes cidades do Brasil. Então eu vejo que é a graça de Deus, Deus realmente usando o C12 para avanço do Evangelho, porque o C12 tem muito claro uma visão, que é mudar o mundo através do avanço do Evangelho dentro das empresas. Então, é uma alegria, um prazer, uma honra fazer parte de um projeto que realmente tem uma filosofia de gerar frutos eternos. Porque no final das contas, o que vai ficar, Luiz? Né? Construir uma grande empresa, aqueles que talvez nos escutam, tá legal construir um legado, mas isso despertou muito no meu coração, no aceito, no sim. A partir do momento que a gente entende o nosso negócio, e um dia estaremos perante o tribunal de Cristo, e onde as nossas obras serão reveladas. E essas obras não são para definir o nosso futuro em relação a céu e inferno, não é um julgamento em relação a teu futuro eterno, mas em relação ao nosso galardão. Então nos espera sim um presente, Deus vai nos dar um presente para as obras que nós fazemos. E as nossas obras que vão ser reveladas ali vão mostrar o que era obra eterna, que tinha uma motivação correta, e aquelas que eram temporárias e terrenas. E quantas vezes, né, eu na minha trajetória aqui na Terra, não desperdicei meu tempo somente com obras terrenas, que obras que não vão permanecer, obras que realmente não têm o fruto eterno. Então, você mudar esse viés e mudar a tua mentalidade e ter realmente uma intencionalidade dentro do teu dia, do teu tempo, para que realmente possa construir frutos eternos, isso é o que é mais gratificante hoje. O que mudou a minha forma de pensar foi o seguinte, né? Quando você é empresário, de certa forma você exerce algum tipo de liderança. Você tem sobre você pessoas que você lidera, né? Normal, qualquer empresário tem o dono da padaria, tem o dono da papelaria, tem o dono da grande indústria, tem, né? E a partir do momento que você tem essa liderança, você ganha uma responsabilidade, porque nada vem sem responsabilidade, né? E o conceito de BAM, né, de Business as a Ministry, então você olha para o teu negócio como o teu ministério. E aí vem a parábola dos talentos, né? Deus te dá o talento, mas ele quer saber depois o que você fez com esse talento, né? Tipo, você enterrou teu talento, você simplesmente não deu... Porque o nosso papel da grande comissão é a gente levar a palavra de Deus.
É uma responsabilidade do cristão. É a continuidade do ministério de Jesus. Né? Exatamente. Da igreja. E é interessante que quando a gente olha o contexto de ministério, né? Às vezes a gente olha os pastores de grandes igrejas e olha, ele está fazendo, né, os frutos. Mas mal a gente sabe, a gente tem empresas no C12 que tem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 colaboradores. Sim. Vamos pensar num contexto aí que uma família, uma média de 3 pessoas. Vamos multiplicar por 2 aqui, fica mais fácil. A gente está falando de uma igreja, entre aspas aqui, de 10.000 pessoas. 10.000 pessoas que diretamente podem ser impactadas por você, através de uma empresa. Quantas igrejas hoje têm mais de 10.000 membros? Então, o C12 desperta para isso. Né? Quando a gente olha o nosso negócio como ministério, a gente, peraí, as pessoas que estão diretamente ligadas a mim, colaboradores, fornecedores, clientes, podem ser impactados através do meu negócio, e o evangelho pode ser, as boas novas podem ser pregadas através da minha vida, através dessa empresa. Então, isso é lindo demais. Não, e voltando culturalmente, né, nós, de certa forma, nós somos atrasados em relação a essa visão. Eu canso de conversar com pessoas que chegam para mim, mas como é? Você paga dízimo, mas a igreja tira teu dinheiro, coisas do gênero, né? As pessoas têm uma dificuldade de entender isso. Quando você pega lá nos Estados Unidos, já é cultural. Por exemplo, eu saí da Universidade de Stanford e aí eu vou lá, eu dou para a universidade o prédio, né? Por exemplo, o prédio de engenharia elétrica de Stanford foi doado pelo Hewlett Packard, né? Pelo HP. O prédio de administração, acho que é Philip Knight, o cara que é o fundador da Nike. Então, você entra dentro de uma universidade como essa, você vê os prédios foram construídos com dinheiros de doações. As igrejas, elas são construídas com o dinheiro do dízimo. O dízimo das igrejas montam hospitais, montam universidades. Então, as pessoas não entendem que esse investimento, ele acaba sendo um investimento tanto para o reino de Deus, quanto aqui na terra, para a sociedade, né? Enquanto as pessoas estão olhando hoje para o governo, querendo esperar lá que o governo subsidie, crie bolsa, crie fundos, e não é isso. Eu vejo que essa responsabilidade de quem gera riqueza, e quem gera riqueza para o governo não é para o país, para a nação, não é o governo, mas quem gera riqueza são as pessoas, são os empreendedores dessa... E nem todo mundo é empreendedor, isso é sociológico, né? Existe uma acomodação social, onde vai ter o empreendedor e vai ter as pessoas que vão trabalhar junto a esse empreendedor. Então, a partir do momento que você tem um C12 que está conscientizando esse empreendedor, trazendo... Tanto que aconteceu uma coisa bem interessante, veja que legal. Eu indiquei uma pessoa para a nossa turma de C12, do qual o Thiago é o meu chair, inclusive, né? E essa pessoa chegou, ela tinha um monte de dúvidas. E uma das dúvidas, né, ela perguntou assim, mas como que é? É um ano? Aí a gente se forma, tem um diploma. E daí eu falei, não, tem pessoas que estão desde o início, porque é um aprendizado contínuo, é uma evolução, é uma jornada, né? E na real, é o seguinte, ninguém é obrigado a entrar e ninguém é obrigado a sair, né? Não tem carência, né, para sair. Não tem. Tem que ficar um ano lá. Então as pessoas estão lá por livre e espontânea vontade e porque entende que aquele investimento, que não é um investimento financeiro barato, aquele investimento tem um retorno, né? Então... E é um retorno que eu vejo, Luiz. Às vezes a gente, claro que o C12 ele tem um pilar muito forte na questão técnica. Então ela precisa realmente ensinar e trazer conceitos técnicos para o empresário. E nem todos têm acesso. A grande maioria dos empresários eu vejo que era um técnico que resolveu empreender. É difícil você ter empreendedores que começam uma empresa. Geralmente, eu sou bom nisso, então vou abrir uma empresa sobre isso. E aí falta muitas vezes nesse empresário, questões técnicas para gerir um negócio. Você sabe, você é empresário, você sabe que um negócio ele tem seus viés, ele tem suas aberturas, seu ecossistema. E o C12 ele vem para cobrir essa lacuna. Mas diferente de qualquer outro local de capacitação, o C12 ele tem viés cristão, em que você vai caminhar com outras pessoas que professam na mesma fé, que vão te aconselhar, né, buscando uma direção de Deus, que vão estar orando por você, que muitas vezes pessoas que se sentem sozinhas no topo e vão poder te auxiliar.
Então, ele tem esse lado muito forte, ministerial, de amparo, de um sustentando o outro, do poder. A gente tem um norte ali dentro do C12, que é o poder do búfalo, né? Então, inclusive, eu vi o búfalo ali atrás, que é a cultura do búfalo, que é justamente qual que é a ideia da cultura do búfalo. Quando vem uma tempestade, qual que é o papel do búfalo? Qual que é o comportamento do búfalo? Primeiro, ele se agrupa, ele se une, porque ele entende que o poder da unidade é fundamental. Então, membros do C12, eles têm esse viés, ou precisam ter, é o que a gente prega dentro do C12, e eles vão a favor da tempestade, porque o conceito de ir a favor da tempestade é a tempestade passa, você vai, enfrenta a tempestade, mas você passa menos tempo. A grande questão quando a gente passa por tribulações, tempestades na vida, é o tempo que a gente permanece nela e as decisões que são tomadas durante essa tempestade. E o C12 ele vem para colaborar nisso. Quais são as decisões que você está passando por uma tribulação? Tem um time de búfalos que está junto com você nessa tempestade e você vai passar por ela, mas de uma maneira muito rápida, porque nós vamos enfrentar juntos essa tempestade. Então, para mim, esse é o grande diferencial, né? Você permear essas duas esferas, ter, sim, a questão técnica de negócio, mas ao mesmo tempo a questão ministerial muito forte, que é um diferencial do C12, que é realmente focar em frutos eternos, focar naquilo que realmente permanece. Não, e eu te digo uma coisa, assim, eu tenho uma visão que existe uma situação aqui no meio, né? Eu tenho um lado técnico muito forte e eu tenho um lado aqui dos frutos eternos, mas tem um meio termo aqui que você ganha uma sabedoria. E essa sabedoria você não encontra na universidade, por exemplo. Ela não é um hard skill, né? Ela é um soft skill que você encontra dentro da Bíblia, interpretando, né? Porque para quem começa a estudar a Bíblia, existe uma dificuldade de entender todas aquelas palavras, aqueles personagens, né? Que com nomes esdrúxulos, diferentes, né? Mas a partir do momento que você se conecta espiritualmente com a Bíblia fala contigo, aquilo começa a fazer sentido e você vai encontrando o sentido. E aí você está estudando aqui o hard skill, o que você já viu até na faculdade, você está revendo, você está vendo marketing, finanças, contabilidade, RH, tá tudo aqui, né? Mas aí quando você começa a olhar à luz da Bíblia, você ganha uma sabedoria que você pensa assim, poxa, como que eu nunca pensei nisso, né? Hoje ainda estava lendo Provérbios no meu estudo, no meu devocional com as crianças que a gente faz pela manhã, e a gente leu Provérbios 30. Aí a gente estava ansioso, as crianças não vinham, elas acordaram mais tarde, eu e a Raquel leu sozinho Provérbios 30. Ficamos lá interpretando, entendendo. Daí quando as crianças voltaram, eu li Provérbios 31. Né? E da mulher virtuosa, inclusive, ali pegando aquele texto, lendo para as minhas filhas que têm 8 e 5 anos, filha, mulher virtuosa, filha, mulher, já começar a desejar, né? E, poxa, tá lá, tá em Provérbios. Provérbios, eu acho que Provérbios é o melhor livro de negócios. E se você pegar, Napoleão Hill, eu tenho certeza, tenho 99,9% das minhas fichas que ele foi ler Provérbios e escreveu o que ele escreveu depois, né? Eu digo que a Bíblia ela tem resposta para tudo que você precisar. E com um grande diferencial, que tem o próprio Espírito de Deus, Espírito Santo, nos revelando, né, a palavra viva. Diferente de um livro de história ou de um livro técnico, que muitas vezes pode ser temporal, muitas vezes pode ser em relação a contar uma história, a palavra de Deus ela é atemporal, ela não está desatualizada, ela é completa e tem todos os assuntos que você quiser. Então, quando você tem esse olhar para a palavra de Deus e não ter um olhar de um livro maçante em que você vai ler histórias, não, o que essa história de Daniel me ensina hoje? Qual foi o posicionamento dele? Entenda o contexto da época. E quando você tem esse olhar mais amplo de identificar Jesus, de identificar a obra redentora de Jesus em todos os livros da Bíblia, você começa a ver o plano perfeito de Deus desde Gênesis até Apocalipse. Você começa a ver o plano da salvação, no plano de Jesus, né, como Redentor, como a pessoa que veio nos resgatar, que veio nos comprar com alto preço, com o seu sangue, para que a gente pudesse ser resgatado e sermos adotados como filhos. Desde Gênesis você já começa a ver a obra da cruz, a obra de Jesus. Por quê? Quem que dá essa revelação é o próprio Espírito Santo de Deus. Então,
quando eu digo assim, quando for olhar a Bíblia, às vezes as pessoas me falam, mas quanto você lê da Bíblia diariamente? Um capítulo, um versículo? Tente ler a Bíblia, então comecei a ler. Pare somente até Deus falar contigo naquele dia. Então, por exemplo, eu posso ler um versículo e, meu Deus, resposta para o meu dia. E é aquilo que você falou, parece que caiu para mim, como eu dei de exemplo ali em relação às respostas que eu estava buscando. E aí você começa a entender, começa a meditar em cima daquilo, e aí durante o dia você está meditando naquilo. Então precisamos estar cheios da palavra de Deus. Por quê? Porque isso gera sabedoria, isso nos dá direcionamento, isso nos dá um caminho de paz, isso nos traz paz que excede o nosso entendimento, que independe de circunstâncias. Isso nos dá alegria, que independe do momento que nós vivemos terreno. Por quê? Porque a gente tem os olhos na eternidade, os olhos naquilo que realmente importa. Então, realmente apaixonante quando você lê a palavra de Deus focado nisso, né? Em querer que Deus se revele através da palavra, de uma maneira clara, de uma maneira pessoal, íntima. Quando você começa a ter essa experiência, pode ter certeza que você não larga mais. Tiago, eu posso afirmar que o C12 é um ministério teu, né? É a minha essência. Hoje é a minha essência. Eu vejo que é. Mas eu sei que você tem um outro ministério. Tenho. Que é o Family 412, isso. com a Lolo, né? Isso. Com a tua esposa, que é um ministério de família, né? Você tem uma família linda, super estruturada, 2 filhos maravilhosos, a Lolo é sensacional, né? E a Lolo também tem o ministério dela com as crianças, né? O lado dela da pedagogia que ela tem, né? Agora eu não sabia, eu sabia da pedagogia, não sabia que também ela fez teologia, né? Agora teologia tudo faz sentido, e fez pós, né? em neuroaprendizagem, então ela gosta muito dessa área aí também. E como que tá o Family 412? Deixa eu só dar um passo como começou, tá, Luiz? Eu não vou contar de Gênesis, não é a ideia. Mas da mesma forma que Deus ministrou no meu coração do que eu me deixava inconformado em relação ao dinheiro, foi com a família. E foi interessante que eu comecei a identificar isso, Deus começou a trabalhar, porque eu sempre fui muito reservado em relação à minha família. Nunca gostei, né, aqueles amigos mais próximos sabem disso, nunca gostei de me expor pessoalmente nas redes sociais. Essa é minha família, tá aqui a minha esposa linda, eu amo ela. Não preciso expor o meu amor pela minha esposa perante as outras pessoas. Eu não preciso... Estamos aqui jantando no restaurante, eu prefiro... aí tiramos foto do aí prato. Desliga o celular, tá todo mundo de cara de bico, né? Não gostava, nunca gostei. Quem faz, não sou contra quem faz isso, mas nunca gostei. Então sempre fui meio reservado. Só que o Espírito Santo também começou a me trazer esse inconformismo, não só em mim, mas também nela. A gente começou a perceber pessoas próximas tendo problemas de casamento, pessoas próximas muitas vezes tendo dificuldade na educação de filhos, na criação de filhos, pessoas próximas, inclusive dentro da igreja, rompendo casamento, se separando. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E o Espírito Santo movendo em nós, e nós decidimos em obediência, literalmente, dar um passo e criar um canal, que é o Family 412. O 412 vem de Eclesiastes 412, é um texto que é conhecido, que fala sobre o cordão de 3 dobras, que não se arrebenta com facilidade, sendo a terceira dobra Jesus, né? A gente sempre traz isso para o nosso ensinamento do que a gente prega, que sem Jesus não adianta. Jesus precisa ser o alicerce do casamento. Não adianta você vir com macetes de como tratar a tua esposa, de como agir dentro de casa. Se você não tiver Jesus, o teu casamento é um fiasco, simples assim. Então, ele precisa ser o cordão da terceira dobra, a terceira dobra do teu cordão. Então, a gente veio com esse viés e criamos o canal. Tá, vamos fazer o quê? A gente não era de rede social, então cria um canal no YouTube, começa a fazer vídeos. Quando Deus direciona, aí a gente falou, tá, vamos gravar o quê? Aí eu gosto de processo, eu falei, deixa eu estruturar alguns temas. Então, a Lolo, ela tem um viés, ela é pedagoga, fez pós em neuroaprendizagem, está fazendo outra pós agora. Então, ela gosta muito dessa área de educação, do Ministério Infantil, sempre foi muito envolvida nessa área na igreja. E eu falei, não, mas deixa que eu estruturo. Numa sentada, eu e junto com ela, a gente estruturou mais de 100 conteúdos, né? Numa sentada. Isso aqui, vamos falar sobre isso aqui, vamos falar sobre isso aqui. Tudo temas diferentes. Tá, agora a gente tem um tema. A gente foi orar. Tá, Deus, o que a gente faz? E a gente entendeu muito claramente, façam vídeos curtos do que vocês vivem. E é interessante, Luiz, que eu vejo assim, a gente não tem interesse de tornar o nosso canal bombar,
olhando no quesito aí de se tornar referência de como é que é o nome desses blogueiros? Não, Um influencer. YouTubers e etc. Não é nosso interesse. Mas qual que é o nosso interesse? Se uma pessoa vê um dos nossos vídeos e for transformado, casamento transformado, vida transformada, já valeu a pena. Uma pessoa, nesses anos que a gente tem colocado em canal. Então, a gente não se importa com views, a gente tem uma estrutura de seguidores orgânica, nunca investimos um centavo, não queremos, não entendemos, pelo menos por enquanto, não é uma direção do Espírito Santo. A gente não está aqui para convencer ninguém que a gente é o dono da verdade. A gente é muito temeroso no que nós falamos, a gente passa a nossa vivência, o que a gente vive, muito pautado na palavra de Deus. A gente não está aqui para oferecer um caminho de precisa ser assim, você não precisa concordar com o que a gente fala, mas é o que Deus nos impeliu. Né? Você tem essa liberdade de entender, isso serve para mim, isso não serve para mim, eu concordo com eles, não concordo com eles. E isso, graças a Deus, sabe, Luiz, né? Sem forçar mais uma vez, né? Deus tem nos impulsionado em relação ao canal, tem crescido, a gente já tem recebido convites para ministrar para casais, para igrejas. A gente fez recentemente, a gente viajou para Montenegro, onde participamos de um retiro, uma conferência de família, em que a gente ministrou 4 sessões lá sobre família, sobre educação de filhos. Então, a gente percebe assim, é um ministério, é algo que queima nosso coração, a gente vê frutos, porque a gente entende o seguinte, uma sociedade saudável começa com famílias saudáveis. Então, a gente percebe que o diabo tem tentado de todas as maneiras destruir o conceito da família, seja no papel do homem, papel da mulher, papéis invertidos, seja no contexto familiar do que é uma família, seja no papel dos filhos, de como os filhos perderam muitas vezes a honra, a paz. Então tudo isso aí nos gera uma insatisfação. E aí cabe a nós, como ferramentas de Deus, colocar a verdade, sempre pautado na palavra, sempre buscando deixar as nossas pregações e o que nós falamos cristocêntrico, nunca desviamos isso, é um temor nosso, é a nossa oração, e tudo aquilo que a gente já tem falado, se gerar realmente um fruto dentro de uma família, dentro de um casamento, a gente já está feliz e já está satisfeito. Então eu vejo isso, é um ministério paralelo, mas é um ministério que a gente tem um apego, né, porque é um ministério que a gente realmente vê frutos e vê impacto na sociedade a partir do momento que você começa a ver impacto dentro das famílias. Poxa, isso é muito legal. Parabéns, Thiago, porque hoje uma das dores da sociedade realmente é a família, né? E as consequências da desestruturação da família é a própria nação, né? Porque tudo desestrutura. Você vai ter filhos hoje se perdendo ao longo do caminho, gerando um impacto grande. Até esses dias, num culto lá na PIB, o pastor Michel, ele falou o seguinte: poxa, você pega uma pessoa assim, você se droga, você acha que o problema é teu? Não é um problema teu, é um problema que você Olha o impacto, né? É um impacto que você está causando na casa da tua família, você está tirando o dinheiro a partir do momento que você precisa vender a televisão, roubar o dinheiro da tua mãe. É um impacto na sociedade. Então, estruturando a família, você está estruturando a nação. É uma coisa impressionante. E eu vejo assim, são pequenos muitas vezes ajustes, porque às vezes a gente... no começo, principalmente, mas o que a gente vai falar parece tão óbvio. Não é óbvio. Parece tão óbvio, mas ao mesmo tempo, Deus ministrou no nosso coração o óbvio precisa ser dito. E as coisas simples, bem feitas, geram resultados extraordinários. Então você, por exemplo, você precisa comer. Você vai comer não é simples. Tomar banho não é simples. Só que precisa ser feito. Só que muitas pessoas não têm feito o trabalho de casa. E eu vejo assim, questões pequenas, comportamentos, mudanças pequenas, seja a gente tá aí entrando aí no Dia dos Pais, no comportamento teu como pai, dentro do casamento, você começa a ver um relacionamento saudável, um casamento saudável, isso replica para os filhos começam a crescer num ambiente saudável, isso vai fazer com que eles se tornem adultos saudáveis, isso replica para que eles possam casar e ter casamentos saudáveis. E isso que você falou, vejam o impacto disso tudo, e não olhar somente do que eu posso fazer. E é interessante que o primeiro ministério nosso é a nossa família. Então a gente está falando aqui de business, mercado, empresas, sim, mas nada vai substituir se você tiver um fracasso dentro do círculo familiar. E aí eu olho um pouco as parábolas dos talentos. Eu tenho 2 filhos, eu creio assim, eu tenho 2 talentos.
O que eu estou fazendo com esses talentos? Duas startups. Duas startups. O que eu estou fazendo? Né? Qual é o legado que eu estou deixando? O que eu estou deixando? Como eu estou sendo intencional? Porque hoje eu vejo muitas vezes pais, é cômodo, principalmente depois disso aqui, que é uma bênção, mas isso pode destruir famílias e destruir futuros. Por quê? Porque ao mesmo tempo que muitas vezes é cômodo eu pegar um celular e entregar para o meu filho numa mesa de restaurante, do que eu ficar lá eu querendo interagir com meu filho e ele impaciente que a comida não chegou. Mas o que eu estou gerando? Qual é a referência que eu estou passando para ele? Qual é o impacto? O que eu estou deixando de legado naquele momento à mesa? A gente, por exemplo, fazendo uma relação daqui, a gente, alguns anos atrás, definiu uma regra lá em casa. O lugar à mesa é um lugar de comunhão. E comunhão é olho no olho, comunhão é troca de informações, comunhão é comunicação. Todos os meus filhos não têm celular ainda, mas o dia que tiverem, eles já sabem da regra. Quando estamos à mesa, não tem tela, tem conversa. Luiz, como muda? E no começo, claro que eu ia no restaurante e era comum. Não, põe um desenho para esperar a comida. E aí você percebe que a gente cria muitas vezes as nossas crianças num lado mais cômodo, mas qual o impacto, qual é o fruto que eu estou gerando a partir do momento que eu entro nesse comodismo? E a gente percebeu, isso mudou, seja dentro de casa como em restaurante. Hoje meus filhos vão em restaurante, o que a gente faz? A gente conversa. No começo foi fácil a mudança? Não. Pai, o celular, põe um desenho, ficam irritados, ficam impacientes. Mas é cômodo eu chegar e põe um desenho e ele fica lá quietinho esperando. E pior ainda, que eu vejo muitas vezes em restaurante, a criança comendo e assistindo desenho e parece um robozinho ali. Quando a gente começa a mudança de comportamento, ações que a gente faz no presente, gente, isso vai impactar o futuro e eu tenho plena convicção que a partir do momento que a gente tem esse foco, a gente começa a criar adultos mais fortalecidos, adultos realmente com a sua identidade forjada, com a sua essência forjada. Por quê? Porque foram moldados desde o início. Por isso que a Bíblia fala, eduque a criança no caminho que ela deve andar, que ela nunca vai se desviar. Então precisamos estar nesse caminho. E a paternidade, ela envolve isso. Intencionalidade, presença. Não é fácil educar filhos. Né? E aí a gente precisa ser intencional. Por isso que eu acho que a coisa não é óbvia. Talvez seja óbvio para quem já veio de uma família estruturada, mas o percentual de pessoas que vieram de famílias estruturadas é bem baixo. Geralmente as famílias não são estruturadas. Então, hoje é o celular. No passado era o pai que estava bebendo, assistindo o jogo de futebol, não dando atenção para os filhos, né? E esses filhos hoje é a geração do videogame, que agora é a geração do celular, né? Então, as pessoas entenderem o seu papel e darem passos para assumir esse papel, né? Para dizer assim, não, eu sou pai, essa responsabilidade é minha. Isso. E eu dar atenção para o meu filho nesse momento vai gerar impacto para as próximas gerações, né? Porque a partir do momento que você tem uma criança hoje, que ela tem atenção, óbvio que vai chegar, você tem fases como na adolescência, onde dizem, né, que o pai deixa de ser a referência são os amigos para quem não tem a referência como pai. Se você tiver uma família estruturada e forte, você vai ser a referência para o resto da vida. Pai e mãe é tão importante que você vê um monte de gente quebrada porque tem um monte de problema para resolver com o passado com pai e mãe, né? O que você fala hoje para um filho, a Raquel tem um comentário que ela diz assim, a Raquel, minha esposa, né? Para quem não sabe, né? Mas nas nossas duas filhas tem a Martina. A Martina, ela é super responsável. Então, por exemplo, dependendo de como eu chamo a atenção, ela já se cobra. Ela tem 5 anos, mas ela se cobra. Hoje ela derramou uma cola com glitter em cima do sofá e ela estava assim desesperada, porque para ela tinha cometido um erro. Super... Não, filha, limpa, faz o sofá. Né? O sofá é um bem material, né? Não é o problema. E às vezes eu chamo a atenção da Martina e a Raquel fala, calma, Luiz, tenha um tom de voz mais... É a forma, né? A forma, você não pode ser tão enérgico com ela, né? Enfim. E eu vejo, sabe, Luiz, a questão da educação de filhos por princípios, dentro do que Deus quer para a tua família, é ir contra a correnteza, literalmente. Então gera um esforço, É fácil? Não é. Porque a partir do momento que você vê outras crianças, inclusive dentro do círculo de relacionamento dos nossos filhos, sendo educados de outra forma, aí você diz, não, a gente vai para um caminho diferente. O nosso modelo é esse.
você convencer, você insistir, é mais fácil. Não, tá, eu vou abrir a exceção. E não estou dizendo que a gente é radical a ponto de ser negativista. Não, pelo contrário, você... Aquilo que você falou, chama a tua responsabilidade. Eu vejo muitos pais omissos hoje terceirizando a sua educação. É fácil terceirizar. Põe a educação para a escola, para a igreja, para babá, para os avós. Pera, a responsabilidade da paternidade é do pai e da mãe. Mas né? sabe, aí realmente contra a correnteza. Eu tenho um conceito na minha cabeça que é assim, coerência e consistência, né? Se essas coisas elas não andam juntas, elas perdem sentido, elas desequilibram, né? Então, por exemplo, se você está fazendo a educação, o que você precisa ter? Vou começar pela consistência. Então, aquilo, ele tem que ser batido ao longo de um tempo. E a coerência é o seguinte, se o que você está batendo na consistência, ela tem coerência. Porque também não adianta, essa história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, pô, isso não funciona. Porque a partir do momento que você está cobrando uma postura aqui, e o teu filho olha para o lado e vê você fazendo de outra forma, então, coerência e consistência. O próprio texto que eu citei, né? A Bíblia fala que ensine no caminho. Então, subentende-se que você precisa estar nesse caminho. Sim. Então, né, vou ensinar no caminho lá, naquele caminho. Não. Vocês têm que estar no caminho. Então, a tua conduta, os nossos filhos vêm e replicam o que a gente faz. Né? Então, claro que se eu chego dentro da minha estrutura familiar e decido, olha, aqui a nossa família... Existe um princípio que é falar a verdade. E aí, ok, estabeleço isso como princípio. E eles me veem falando mentiras do lado pela porta para fora. Peraí, a minha conduta não está... A minha fala não está em sintonia com a realidade. Isso vai gerar um falso entendimento e aí é fato que eles vão seguir a minha conduta. Outro exemplo, eu gosto de levar... Eu tenho 2 filhos homens, então a gente... gosta de ir em estádio de futebol. E estádio de futebol é aquela coisa, né? As palavras bonitas toda hora. E eles percebem a minha conduta no estádio de futebol. Eu falo para eles, vocês estão escutando? A gente se amolda ao padrão do mundo? A gente vai deixar de vir ao estádio de futebol? Não, a gente gosta de futebol, é um esporte que a gente curte, é um momento que eu tenho com eles ali, eu gosto, mas ao mesmo tempo eu ensino eles, olha, não é porque o mundo dita uma regra, não é porque quem está ao seu redor dita um padrão que você tem que se amoldar a esse padrão. Pelo contrário, a Bíblia fala não se amolde ao padrão desse mundo e se renove a sua mente para que você experimente a boa e perfeita vontade de Deus. Então, peraí, qual que é o meu padrão? Qual que é o padrão que Deus quer? Não coloque palavras impuras de baixo calão na sua boca. Pronto, esse é o padrão. Então, peraí, então eu não vou me amoldar a esse padrão no mundo e vou ser diferente. Então, eu vejo assim, o cristianismo é um estilo de vida, mas não é uma vida de negação. Porque às vezes a gente acha, eu virei crente e agora não pode mais nada. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Não pode... Pelo contrário, eu sou livre para escolher, mas existe um modelo, existem alguns princípios e a partir do momento que eu entendo que eu me torno uma nova criatura, eu tenho uma nova natureza e novos hábitos. Então não faz parte mais de mim falar palavrão. Não faz mais parte de mim mentir. Não faz mais parte de mim ficar nervoso. Eu não estou dizendo que a gente não fica. Eu não estou dizendo que a gente não fala. Mas eu preciso cada vez me exercitar para que essa nova natureza seja mais latente no meu dia a dia e na minha rotina e, por consequência, na educação dos filhos. Legal. Nós estamos aí finalizando o mês de julho de 2024. Certo. Né? Então começaremos agora agosto, e agosto nós temos o Dia dos Pais, né? Eu sei que é uma data comemorativa, não é nada com uma função espiritual, mas já que a gente entrou em família e papel, vamos encerrar essa conversa com o que você daria de um conselho hoje para a pessoa que assistiu hoje, poxa, isso mexeu com o meu coração, como é o meu papel de pai? Como que você enxerga hoje? Eu vejo assim, antes de mais nada, eu vejo assim, bons maridos ou bons pais estão relacionados a quanto você é intencional em buscar a Deus, tá? Antes de a gente buscar um relacionamento na horizontal saudável com os nossos filhos, com as nossas esposas, eu preciso alinhar meu relacionamento na vertical.
Então, antes de mais nada, Thiago, o que eu faço? Qual que é o meu papel? Antes de criar macetes de, não, seja intencional com o teu filho, vai lá e brinque. Isso é a consequência. Consequência do quê? Da sua tua nova natureza. Então, o passo que muitas vezes eu entendo que os pais, homens precisam dar, é assumir o seu papel de homem de Deus dentro da sua casa. Porque para você ser um bom marido, é consequência de ser um homem transformado por Jesus. Para você ser um bom pai, é consequência de você ser uma nova criatura em Jesus. Então, antes de você buscar qualquer ação naqueles que você tem, naqueles que você ama, como está o teu relacionamento com Deus? Isso passa por tempo de intimidade, tempo de relacionamento, tempo de constância, de buscar no teu secreto. Então, não terceirizar muitas vezes isso, porque homem muitas vezes, não, eu tenho meu jeito de me relacionar com Deus. É o meu jeitão, e a mulher tá lá, tem... Não, assuma a tua responsabilidade dentro de casa. Eu acho que falta muito, e eu não estou dizendo de forma impositiva, mas falta muito a família entender que existe homem dentro de casa. Existe alguém que está direcionando a família por um caminho. A Bíblia fala que o marido é o cabeça da mulher. E o cabeça, ele dá a direção, o cabeça, e a mulher precisa disso. Por que cresceu o movimento feminista, etc? Por quê? Porque o papel do homem foi anulado. Peraí, você não é o cabeça, é um cabeça mais ou menos, você não sabe nem para onde você está indo, você é um perdido, você é um... E aí você começa a ver desenho, você começa a ver uma estrutura de anular o papel. É um bobão que trabalha de segunda a sexta, chega no final de semana, fica na frente da televisão, vendo futebol e bebendo cerveja. Esse é um modelo estereótipo do homem. A partir do momento que você entender, eu tenho uma responsabilidade, eu sou o cabeça desse lar, eu dou a direção. Só que a gente esquece quando a gente olha esse texto, e muitas vezes a gente gosta de usar esse texto dentro de casa, viu? Mulheres, sejam submissas a nós. Mas a gente esquece que o mesmo texto fala de quem é o nosso cabeça, é Jesus. Então, para a mulher ser submissa ao marido, é mais fácil quando ela vê essa submissão a Jesus, que é o nosso cabeça. Então, antes de mais nada, eu vejo assim, a gente está aqui no momento olhando no contexto de paternidade, etc., mas eu entendo muito de fluxo. E Deus decidiu assim, existem papéis muito bem relacionados, e não estou dizendo que um é mais ou menos, mas são papéis. Não existe um protagonismo. São papéis, né? Não existe, o marido é o mais importante. Não. Jesus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e aí vem os filhos. A partir do momento que essa estrutura está muito bem fundamentada, com papéis muito bem definidos, é mais fácil para a mulher se submeter ao marido, porque ela vê submissão do marido a Jesus. Porque eu vejo assim, se a mulher não vê esse zelo, esse temor dentro de casa, dentro do marido, é muito difícil ela ser submissa. Então, o primeiro ponto que eu deixo assim, gente, bata no peito e diga, eu sou um homem de Deus e vou me relacionar com o meu pai, o meu Criador. E aí você começa a trazer esse princípio para dentro da tua casa. A partir do momento que você deixa isso, as tuas decisões centradas em Cristo, todas pautadas em oração, você se aprofunda na palavra, você se aprofunda no que Deus tem, no teu chamado, tem um momento de intimidade com Deus para escutar Deus, entende isso, legal. A mulher vai ver isso, para mim vai ser uma consequência. A mulher vai ver isso. Automaticamente ela como corpo, sendo submissa, ela vai nessa mesma esteira. A família começa a caminhar. Aí os filhos vão ver o quê? Nos pais essa referência. E aí sim você começa a ser uma referência de paternidade para o teu filho. Porque a referência de paternidade que nós temos que ter é a referência de Deus para com nós. Né? O amor sacrificial, o amor que dá tudo, o amor que nega-se a si mesmo, o amor que abre mão da sua vontade em prol dos outros. Quando começamos a entender isso, começamos a replicar dentro de casa. A partir disso, entendemos isso, nossos filhos começam a perceber isso, a família entra em sintonia. E aí são práticas. Práticas do quê? De você ser intencional, de você ser presente, e o presente é olho no olho. Eu sempre trago um exemplo, uma vez consegui ajustar minha agenda para estar numa aula de futsal do Lucas, o meu mais novo. E eu lembro até hoje ele e eu presente na aula de futsal. Na minha cabeça eu estava lá. Mas eu fico imaginando se eu tivesse, por exemplo, sentado lá e mexendo no celular. Eu fui na aula do meu filho, viu? Eu estava presente.
E é interessante que aquilo marcou porque o Espírito Santo ministrou no meu coração naquele momento, toda vez que ele fazia uma jogada, toda vez que ele fazia alguma ação dentro de quadra, para onde ele olhava? Para mim. E eu dava um positivo, e ele via que meu pai está me vendo, meu pai está presente. Então, quando eu falo de presença, é justamente, às vezes a gente dá uns migué, e o homem tem muito disso. Eu já trabalho o dia inteiro, chego em casa cansado. Gente, você tem que dar o 110, pai tem que dar o 110. Eu não vou dizer que toda vez que eu sento no chão para brincar com meus filhos, eu estou motivado para isso. Não, mas eu sei que aquilo está gerando frutos que vão permanecer. Aquilo está deixando um legado. Então, seja intencional, seja presente, valorize o tempo à mesa, valorize um tempo do tempo de comunhão da família. Se possível, pega pelo menos a refeição do dia, tem um tempo em família, desconectado, em que você possa ministrar teu filho, em que você possa orar pelo teu filho. Tenha o hábito de abençoar o teu filho. Eu sempre falo, gente, às vezes automaticamente lançamos maldições sobre os nossos filhos. Porque a gente acha que, muitas vezes, seu peste, não serve pra nada. Eu só tô brincando. Gente, nós como pais, nós como autoridade sobre a vida dele, em que nós somos referência, a Bíblia fala que somos feitos à imagem e semelhança de Deus e todas as coisas foram criadas pela palavra, nós estamos utilizando a nossa palavra para amaldiçoar os nossos filhos. Então, utilize palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos, independente da circunstância. Então, claro que existem consequências do que eles fazem, existem princípios inegociáveis dentro de casa, existem limites, mas ao mesmo tempo eu abençoo. Eu tenho esse hábito, toda noite a gente ora junto, toda semana eu unjo eles, a gente tem um momento que eu declaro sobre o futuro deles, declaro sobre a paternidade deles. Então, você ter esses hábitos, você começa a frutificar e você começa a ver resultados. Até, eu sou do interior, né? E no interior tem muito disso, se chamar filho, tem uma expressão chamada danado. Esse danado, esse danadinho, né? E antes mesmo da gente ter filhos, um dia eu falei assim, mas o que significa danado? Eu deixo aí para quem está assistindo, procura no dicionário danado, não é nada elogioso. Olha aí. Nada elogioso. Enfim. Mas Thiago, é isso. Obrigado aí pela sua presença. Alegria. Eu falo bastante, mas eu gosto muito desses assuntos, então eu realmente me empolgo. Cara, aqui. Foi muito legal, foi uma bênção. Eu espero que muitas pessoas possam ouvir, porque teve muitas palavras legais aqui. Acho que vai gerar vários cortes aí. Que bom, que bom. Nós vamos criar uma sessão Cortes de Sabedoria. Olha aí, ó. E põe collab lá, põe collab que a gente tá junto. Obrigado, Luiz, obrigado, cara, valeu. E parabéns pelo projeto, parabéns pela empresa. Tenho certeza que vocês estão fazendo aí. Realmente tá frutificando. Eu vejo, já acompanhei algumas podcasts aqui. Nota 10, você é nota 10, tamo junto. Obrigado, Thiago. Valeu, um abraço. Tchauzinho.